Bom dia, irmãos. É um tema denso, é um tema complexo, mas nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos, porque o inimigo ele está criando um ambiente para a vinda do anticristo. E para isso ele precisa ter um certo controle mental sobre as pessoas, para que as pessoas tenham inclinações para o lado do mal. E o Senhor bom Deus diz que seria tal a coisa que, se possível, ele enganaria até os eleitos. Então, nós vamos falar de um tema hoje extremamente delicado, que é a pornografia. Segundo dados que se mostra, é que a evolução biológica do cérebro humano não foi preparado para a pornografia de hoje, né? E alguns países estão sofrendo consequências. Obrigado. Ok. Obrigado. Alguns países estão sofrendo sérias consequências devido à pornografia. Existe um país em especial, a Alemanha, que próximo a 1970, 69, teve um professor lá chamado Helmut Kentler, e vocês podem procurar na internet, porque esses trabalhos estão no Deutsche Welle, que é um jornal alemão, está na Veja, enfim, né? E nessa época ele propôs que as crianças que eram abandonadas em creches deveriam ser doadas para pessoas reconhecidamente pedófilas, para que essas crianças, recebendo o amor fraternal desses homens, eles pudessem deixar a pedofilia. E ele também não via como um problema grave o contato do adulto com crianças. Esse programa foi apoiado pelo governo alemão, e com a tutela dele, não foi nada ilegal, eles passaram então a dar as crianças para pedófilos cuidarem. Este programa do governo, ele teve fim no ano 2000, então, durante 30 anos, as crianças órfãos, lá da Alemanha, foram dados a homens pedófilos, e a consequência, como a gente poderia imaginar, foi desastrosa. Não poderia ter sido diferente. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: segundo a estatística divulgada, agora em março deste ano, mostra que 41% das imagens pornográficas ou das imagens que envolvem sexualidade infantil são transmitidas pela internet, lá, esse material é da Alemanha, pelas próprias crianças. As crianças é que estão tirando nudes de si mesmo, ou estão pegando imagens, e elas estão compartilhando, sem saber que isto é um crime, porque elas não têm essa noção. Então, elas compartilham por WhatsApp, Instagram, Snapchat e outras plataformas, e elas não se dão conta que elas estão tomando uma atitude criminosa. Então, a gente percebe que lá a situação é dramática, e foi criado um centro no Instituto Max Planck de Munique e outro centro em Hannover, na Alemanha. E aí tem uma cientista chamada Simone Kuhn, e essa cientista ela passou a estudar os efeitos da pornografia sobre o cérebro humano e as consequências dessa exposição excessiva em cérebros dos mais variados. Aqui no Brasil, depois nós vamos falar os resultados que a professora Simone Kuhn obteve com essa pesquisa. Mas aqui no Brasil,
o relato de que existem 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. Só os que admitem está aqui, tá bom? Aqueles que consomem pornografia e que não admitem não estão nesses dados, que assumem consumir pornografia. Desses 22 milhões, 76% são homens, 24% são mulheres, a maior parte são jovens, 58% têm menos de 35 anos. São declarados da classe média alta, da classe B, está em um relacionamento sério. Isso que é muito interessante, irmãos. Essas pessoas que consomem pornografia, elas, 69% são casados, não é? Ou então estão num relacionamento sério. Além disso, 49% desse público concluiu o ensino médio e alguns têm nível, a grande maioria tem nível superior. Então, vocês percebem que, assim, por que a pessoa está se envolvendo com a pornografia se ela é casada? Se ela tem hoje a gente fala relação estável, né? Não é nossos princípios, mas tudo bem. Eles falam também que seria casamento, ou está namorando, parece que hoje eles não chamam mais namoro, é um tal de namorido, né? É um casamento, namoro, enfim. Mas o que justificaria, então, se a pessoa está num relacionamento afetivo com uma pessoa do sexo oposto, o que justificaria ela estar consumindo esse tipo de material? Uma pesquisa realizada pelo site Extreme Tech constatou que a pornografia é responsável por 30% do tráfego da internet. Segundo os estudos, cerca de 100 milhões de páginas de conteúdo pornográfico são acessadas diariamente. O site Xvideo, que é a maior plataforma de pornografia do mundo, com aproximadamente 4,4 bilhões de páginas visualizadas e 350 milhões de visitantes por mês. Os únicos sites que conseguem se equiparar a eles e que conseguem ser melhor que eles é o Facebook e o YouTube. O que se percebeu, existe essa psicoterapeuta chamado Tabea Freitag, alemã, que durante a pandemia do Covid-19 existiu uma avalanche de ligações dos genitores para esses assistentes sociais do ambiente onde ela estava, porque essas pessoas estavam consumindo pornografia de forma mais intensa, porque não podiam sair de casa, então eles ficavam reclusos dos seus lares e passaram então a ligar computador, celular, smartphone, passaram então a consumir, né, muita pornografia. E eles relatam que agora as meninas estavam se oferecendo como objetos sexuais, enviando fotos e vídeos pessoais para os homens, não é? Uma situação realmente dramática, não é? E quanto os pais não sofrem com isso. Em média, as crianças têm seus primeiros contatos com pornografia aos 11 anos de idade, em grande parte por terem seus próprios smartphones. E o que a gente percebe é que se a criança pediu um telefone celular para o pai, senta com a criança, conversa, mas não dê o smartphone para ela, não é? Porque essas crianças passam a se viciar em pornografia pelo smartphone. Além do que, o uso compulsivo da mídia social, desses celulares, tablets, enfim, desenvolve uma coisa irreversível chamada demência digital, né? A Coreia, né, que praticamente 90%, se me falam é a Coreia, apresentam esse número, se é realmente da Coreia, 90% apresentam smartphones, eles já têm textos publicados
a respeito de demência digital e já existe um processo de tentar equacionar esse problema. Seria em torno de 90% dessas crianças que têm smartphone em torno de 10 anos de idade, né? A demência digital, ela foi escrita pelo pessoal da Coreia e o pessoal da Alemanha, o professor Manfred Spitzer. Ele começa a escrever um livro chamado Demência Digital, que vocês podem procurar na internet, tem aí para qualquer uma ler, qualquer uma pessoa ler. E ele, então, fala sobre essa questão da perda cognitiva que as crianças vão tendo quando consomem excessivamente a internet, né? Estudos recentes mostram que se um homem está trabalhando com o celular sobre a mesa, a sua parte cognitiva, o seu rendimento profissional, chega a cair praticamente 10%, ou um pouco mais. Se ele pega o celular e coloca numa gaveta, numa outra sala, ele tem uma melhora cognitiva muito expressiva. Então, não é uma coisa boa, não é? Além do que, a claridade, a visão e tudo mais de coisa, não é? Então, a grande questão aqui é que essas crianças pequeninas estão tendo experiências com a pornografia na internet a partir de muito tenra, 9, 10, 11 anos. E é assustador quando você vê uma criança chegar diante de você e, às vezes, o pai nem entra na sala, diz, qual é o problema? Aí a criança diz, eu sou viciado em pornografia. Não é? Quer dizer, eu fiquei boquiaberto. Faz muitos anos que isso aconteceu, né? Hoje, acho que eles nem acham isso um problema. Mas, quando aconteceu comigo, e eu tive essa experiência, eu tive que chamar minha psicóloga para dar contenção emocional a essa criança, porque foi muito dramático isso, né? Então, qual é o problema da criança ver a pornografia? Tem um pesquisador chamado Jim Pauls. Esse pesquisador, ele fez alguns experimentos com ratos virgens, porque a gente não pode fazer experimentos com seres humanos, não é? Então, ele pegou uma ratinha virgem, pegou um ratinho macho virgem, e quando essa ratinha entrou no cio, né, começou a ficar receptiva, né, para a procriação, eles pegaram a ratinha e pulverizaram ela com uma substância que sai do cadáver, que é a cadaverina. Existem outras substâncias que saem do cadáver, que é a putrescina. Mas eles pegaram algo que vem do corpo em decomposição e esborrifaram, não é, a putrescina, a cadaverina, no caso aqui, na ratinha fêmea. E soltaram a ratinha com esse ratinho macho na gaiola. Por que eu estou falando isso? Porque é inato, não é aprendido, é inato, é da natureza do rato se afastar desse odor. Ele simplesmente não chega perto de nada podre. Então, se estiver em apodrecimento, em decomposição, o rato instintivamente se afasta desse odor. E o que eles perceberam é que esse ratinho virgem, com uma ratinha virgem, ele foi lá e realizou o coito com a ratinha, mesmo ela fedendo, cheirando a cadaverina, que é algo que ele não pode chegar perto. Para ver se isso realmente, quais são as consequências posteriores disso, ele colocou numa gaiola algumas fêmeas que não tinham sido esborrifado a cadaverina e colocou machos que não tinham passado por esse experimento. E também colocou a fêmea com cadaverina e colocou esse machinho que tinha passado pela experiência de quebrar esse instinto dele de se afastar do podre, ele tinha quebrado. Então, foi colocado na jaula também, na gaiolinha. E o que ele percebeu é que os machos que não tinham passado por esse condicionamento, eles procuravam sempre as fêmeas que não cheiravam o cadáver, não é? Mas o machinho que tinha passado por essa experiência de cadaverina, ele não escolhia, ele tanto tinha relacionamento sexual com a fêmea cheirando a cadáver, quanto com as fêmeas que não cheiravam cadáver.
Mas aqueles machos que já tinham experiências sexuais e não tinham passado pelo teste, eles ficavam longe da fêmea que foi esborrifado a substância cadaverina nela, porque tinha um cheiro de podre, e eles corriam dela. O único macho que se aproximava dela era esse que tinha quebrado esse instinto natural dele de preservação. Então, ele ia lá para fazer coito com a fêmea. Aí nós começamos a ver que nós estamos quebrando com isso, com esse experimento, que fatores intrínsecos, inatos do ser humano, são rompidos diante de certos experimentos, de certos estímulos, né? E quando isso aconteceu, o fato continuou. Ele falou, bom, se eu fazer isso, não é? Porque olha que coisa interessante. Quando a gente fala, você está grávida, que sexo que é a criança? Aí você fala, homem ou mulher, menino ou menina. Mas o conceito de sexualidade é uma coisa que você desenvolve. Então, é macho, é fêmea, é menino, é menina, mas essa sexualidade, quando ela começa a sofrer influências, ela pode se desvirtuar. Não é? Então, você fala assim, mas por que nós estamos tendo essa epidemia de desvios? Não é? Por quê? Porque essas crianças, precocemente, já estão recebendo estímulos inadequados. Não é? Para dar continuidade a isso, o que eles fizeram? Novo experimento, também do professor, do pesquisador Jim Pauls. Ele faz o seguinte, ele pega a substância do prazer, que é a dopamina, no sistema de recompensa cerebral, e ele começa, então, a injetar nos ratos machos virgens a dopamina para deixar ele com nível de satisfação extremamente elevado. E coloca esse rato virgem numa gaiola com outro rato macho virgem. E ele percebe que os ratos começam a ficar sempre juntinhos, um do lado do outro, não saem um de perto do outro. E aí, então, ele fez o segundo experimento. Ele pegou, colocou uma fêmea no cio, junto com esse amiguinho dele, que ele aprendeu, foi condicionado, eram dopamina com o ratinho macho, 4 dias sem nada, dopamina com o ratinho macho, 4 dias sem nada, dopamina mais o outro ratinho macho, 4 dias, e aí então ele colocou o ratinho, que esse estava condicionado a ficar perto, não colocou a dopamina, não colocou mais, e colocou uma outra fêmea dentro da gaiola. E o que aconteceu? O ratinho macho, que estava sendo condicionado com a dopamina, ele foi procurar o outro rato, o macho, e os dois ficaram juntos sem ter contato sexual, mas ignoraram a fêmea que estava receptiva. Mas tinha uma fêmea receptiva e tinha os 2 machos na gaiola, mas como esse macho ele tinha sido condicionado a ficar próximo, eles andavam sempre juntos, eram amiguinhos, e ficavam para baixo e para cima dentro da gaiola, e a fêmea sempre isolada. Aí eles tentaram o terceiro experimento. Eles fizeram o seguinte, eles colocaram na gaiola este ratinho que tinha sido condicionado, o outro ratinho que ficou o melhor amigo dele, e alguns ratos que já tinham uma vida sexual intensa, e fêmeas que tinham vida sexual intensa. E o que se percebeu é que esse ratinho que havia sido condicionado pela dopamina, ele passou a ficar próximo mais aos machos do que às fêmeas. E ele começou a explorar o corpo do macho, do seu amigo não, que era virgem como ele não, mas ele passou a explorar o corpo do macho que tinha mais experiência sexual.
começou a cheirar, e ele começou a ter uma certa reivindicação desse macho experiente, se colocando numa posição feminina, de fêmea, mas ele era macho. Ele não teve aquele comportamento de cobertura, ele teve um comportamento como se ele estivesse solicitando ao macho experiente, que não tinha passado por condicionamento nenhum, que o macho o cobrisse. Ele estava tendo solicitações de fêmea e não de macho. Não tinha um comportamento característico de um macho que estava numa jaula. Então, percebe que, gradualmente, através de estímulos intensos, dopamina, não é? O comportamento sexual, ele que nasceu macho, ele começa a desenvolver a sexualidade dele de forma inadequada. Ele começa a se aproximar mais do comportamento do homem, do ratinho macho, no caso aqui, experiências com rato, e passa a ter um comportamento de afinidade e até de solicitação feminina para com o macho que era mais experiente. Então, a gente mostra aqui, esse estudo, que através dessas experiências, não é? As coisas vão mudando gradualmente, e a sexualidade, o sexo não, o sexo é macho e fêmea e acabou. Mas a evolução da sexualidade, ela vai se corrompendo, ela vai se pervertendo, e aí, de repente, nós temos um contato, uma afinidade maior do ratinho macho, virgem, para com os outros machos e não mais para com a fêmea, que é o processo absolutamente natural. Interessante, eles queriam ver se o rato que rompeu esse padrão inato da personalidade, do instinto dele, porque nós estamos mexendo com o instinto aqui. Então, esse rato que rompeu quando passou-se cadaverina na rata, eles pegaram um pedacinho de, sei lá, toco, um sabugo, qualquer coisa que ele pudesse roer, e espirraram cadaverina e soltaram na jaula. Eles foram lá, esses ratos que estavam condicionados, e brincaram com o sabugo, roeram o sabugo, mas tinha cheiro de cadaverina, de podre. Instintivamente eles tinham que se afastar, mas eles não se afastaram. Eles até brincaram com objetos cheirando a cadaverina. Então a gente começa a perceber e começa a haver uma certa reorientação, né, na sexualidade, porque aquele ratinho macho, que nasceu macho, que tinha hormônios masculinos, passou a ter uma certa afinidade para ficar com outros machos e até ter solicitações do macho como se fosse fêmea, né? Vamos lá. Então, o que eles colocam aqui é uma coisa muito interessante, é que os jovens, eles têm uma quantidade de dopamina muito alta, que eles buscam o prazer incessantemente em todas as coisas. O macho e os jovens, as meninas também, eles têm uma maior sensibilidade ao hormônio do prazer, a dopamina, e eles são extremamente mais vulneráveis ao vício do que os indivíduos que já estão depois de uma certa idade. Porque quanto mais jovem, mais adolescente, mais ávido por experiência, mais sensível é a sua dopamina, então mais prazer ele recebe pela mesma coisa e mais sensível a esse prazer. O que faz com que na vida adulta ele passe a querer buscar esses tipos de prazeres, não é? Mas como é que funciona isso, né? Bom, tudo funciona como se fosse adquirir um hábito, não é?
andar de bicicleta ou fazer qualquer outro tipo, tocar um instrumento, existe uma substância no cérebro chamado delta-FOS-B. Essa substância delta-FOS-B, ela cria vias preferenciais para que você passe através do exercício contínuo, você automatize alguns comportamentos ou aprimore algumas habilidades, que é o processo natural, né? Tem gente que anda de bicicleta, de repente o cara está fazendo bicicross por aí, pulando montanhas, virando no ar, caindo. Por quê? Porque ele aprimorou a tal modo essa sua habilidade através do treino contínuo, né? Eles falavam muito isso do Pelé, dizem, não, mas o Pelé é um grande jogador, mas dizem que após o término do treino, ele ficava lá chutando no gol, de várias posições do campo, e ele dava N chutes ao gol, porque ele foi treinando a habilidade mental dele para acertar o gol. Então, tudo que você treina muito, quando jovem, você incorpora essa habilidade no seu sistema mental, né? Então, treinado, alta sensibilidade, né? A dopamina, se algo que você está fazendo que vai dar prazer, como os jovens estão fazendo algo que lhe dão prazer, e ele faz isso com muito foco, com muita atenção, com muito empenho, e faz várias vezes, ele acaba incorporando algumas dessas habilidades ou desses vícios na sua mente. Então você imagine um jovem vendo pornografia. Esse jovem vendo pornografia, ele tem foco, fica com o olho granado na tela, ele tem um aumento da sensibilidade inato, porque os jovens têm a dopamina, o prazer, tem prazeres contínuos, intensos, e é muito rápido. Ele sai de uma tela, ele entra em outra, sai de uma tela, entra em outra, e ele vai se excitando sistematicamente e vai liberando o delta-FOS-B e vai criando vias alternativas. Mas e se essas imagens já não o satisfazem mais? Se essa imagem do contato sexual de um homem e de uma mulher não dá aquele prazer gostoso que ele tinha antes, mas aí aparece uma imagem de uma mulher com uma mulher, ou aparece uma imagem de um homem com um homem, e aí parece que ele fica tentado, porque está naquele sistema, e ele começa a incorporar outros valores. Então, aquilo que era contrário a seu instinto biológico, ele passa a negligenciar, como o ratinho negligenciou a cadaverina, aquele cheiro podre, né? E passou a ter comportamentos que sejam contrários à sua própria natureza. Esse jovem, ele pode também ignorar a sua biologia, o seu genótipo, o seu fenótipo, que é ser homem, e possa se comportar ou ter o seu bloqueio inato, né? Inato, ele se afasta do podre, inato, o homem afasta do homem, mas aí ele perdeu isso. Percebem a ligação? Então, com o tempo, a gente vai descaracterizando, mas isso tudo bem, né? Então vai se desconectando do seu padrão de nascimento, do seu padrão biológico, e vai assumindo comportamentos que são fora do esperado. Qual é a implicação disso para a sociedade brasileira? Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no país. 63,8% das denúncias de estupro no Brasil são de crimes cometidos contra vulneráveis, pessoas que não sabem se defender, vulneráveis ou deficientes, pessoas com necessidades especiais ou crianças.
e mais de 5.686 casos registrados como estupro são, de fato, estupro de vulnerável, visto que compreendem a faixa de 0 a 13 anos de idade. Veja, gente, de 0. É completamente uma ruptura com todos os valores que uma sociedade criou. Completamente. Interessante que o Império Hitita, Hitita é aquele povo que Urias fazia parte, que Davi chamou a mulher dele e tal, mandou ele voltar. Urias era hitita. E o Império Hitita, que era igual ao Império Egípcio, era permitido o casamento no terceiro sexo, mas a pedofilia era punida com a morte. Olha que interessante, né? Então a gente sabe que desde 5.000 anos, 6.000 anos, isso não se permitiu às sociedades evoluírem por esse caminho. No entanto, nós estamos vendo aqui que existem um percentual muito significativo de crianças de 0 a 13 anos vítima de crueldade, de maldade e de abusos. Outra coisa interessante é a mudança do padrão no relacionamento homem e mulher, que vai se mudando com o tempo. Há alguns anos, no Brasil, foi lançada uma musiquinha, um tapinha não dói, né? E aí começou-se a ver a influência disso dentro do relacionamento homem e mulher. E um relatório publicado em janeiro deste ano, tudo dados atuais, pelo Children's Commissioner for England, 47% dos entrevistados de ambos os sexos, entre 18 e 21 anos, afirmaram que as meninas contam que o sexo envolva agressividade física. Fazer sexo sem levar um pé do ouvido não é sexo bom. Fazer sexo sem levar um pontapé não é um sexo bom. Fazer um sexo sem dar um mata-leão e afogar a pessoa não é um sexo bom. Então a gente começa a perceber claramente que o padrão de comportamento da relação homem-mulher vem mudando. Enquanto para outros, 42%, a maioria delas até gosta de uma agressão sexual. Nos Estados Unidos, 13% das jovens sexualmente ativas entre 14 e 17 anos revelaram ter sofrido estrangulamento durante o sexo e que conteúdos pornográficos sugeriam ser esse um componente natural da atividade sexual. Veja aonde é que a sociedade está chegando. Veja o que está acontecendo nesse mundo. Nós estamos rompendo com as famílias, né? Não, começamos pelo divórcio, tá bom, mas você não é careta, tem que aceitar que não deu certo, separa. Agora nem casa mais, agora é união estável, não é? E aí então eu tenho direito de ser feliz. Pera, mas você tem direito de ser feliz e você vai fazer a sua esposa e os seus filhos infelizes, só para você ser feliz, não é? Então a gente começa a perceber que existe uma negligência com relação ao outro, né? Primeiro o meu prazer, a minha satisfação pessoal e depois os outros. Isso está evoluindo de uma forma muito importante. Vamos então discutir uma coisa funcional a respeito da sexualidade, para depois eu entrar no aspecto da neuroanatomia funcional do cérebro de pessoas que consomem compulsivamente a pornografia. O comportamento sexual segue claramente os princípios estabelecidos para outras formas de prazer. Qual é?
Primeiro, eu tenho que ser despertado para. Não é? Porque, assim, algumas coisas são naturais. A sexualidade, para mim, é natural, então eu posso ser desperto da sexualidade. Mas tem coisas que não são naturais, mas que viciam também. Então, se eu ver um monte de cocaína ali, para mim, nada, né? Um paciente, certa vez, falou, eu não quero mais a cocaína, tá para você. Eu falei, então você joga fora. Ele falou, eu não consigo. Você joga fora. E antigamente tinham filmes para tirar fotografia que vinha num rolinho, lembra da Kodak? Uma caixinha, uns tubinhos assim, estava cheia de cocaína, né? Interessante que para mim não houve qualquer mudança, e eu converso com algumas pessoas viciadas em cocaína, dizem, olha, me destempera o intestino, eu fico numa agonia, numa gastura, num desespero muito grande. Eu digo, eu não sinto nada, né? Porque não é natural esse tipo de despertar, mas vicia, né? Não é natural despertar para fumar cigarro, mas vicia. Não é natural para qualquer outra coisa, mas vicia. Porque a gente percebe que se eu começo a ver todo mundo fumando e eu não estou, e eu quero ser aceito socialmente, eu digo, dá um cigarro aí. Porque eu tenho necessidade dessa aceitação. Eu tenho necessidade de fazer parte do grupo. Então, eu passo a fumar. Não que eu tivesse que delícia, por sinal, o gosto da nicotina é horrível, é asqueroso aquilo. Mas tem gente que, sabe, vai forçando, tosse, engasga, e tenta de novo, daqui a pouco ele já é um viciado. Está fumando 3, 4 maços por dia. Não é natural, mas vicia. Agora, o prazer do contato homem e mulher é natural. O contato nosso com a comida é natural. Então, é lógico que eu, como um diabético, ao ver um pudim de leite condensado, eu fico completamente transtornado. Mas eu digo, isso não me pertence mais. E pronto. Porque assim, o meu avô ficou cego por diabetes, a minha avó perdeu um pedaço do pé por diabetes, meu pai teve 5 derrames por diabetes e morreu quase cego. Então, assim, eu sei qual é o preço da diabetes. Então, às vezes minha esposa fala, mas só um pedacinho. O problema está nas pequenas coisas, né? Com um pedacinho, né? Você começa com um pedacinho, depois um pedacinho, depois um pedacinho, depois um pedacinho do pudim, depois metade do pudim, daqui a pouco você está comendo ele inteiro. Não é? Esse negócio de precedente é complicado. Então, o ciclo do prazer primeiro eu tenho que ter um despertar. O instinto do despertar é sexual, alimento, coisa de bebê, né? Tem coisas que você precisa. Então, desperta. Depois você parte para a consumação. Então, você realiza. Fome, realizo, eu como, né? Sexo, realiza o sexo. Se for beber, eu tomo a minha água. Enfim, há um despertar e é uma consumação. Depois, então, há o ápice do prazer, no momento que você está comendo, não é? Não pode ser muito, a palavra de Deus diz, se você encontrar mel, come o quanto te baste, para que você não venha vomitá-lo depois, né? Muito de qualquer coisa não pode ser bom, né? Em excesso, a não ser fé. Fé é bom, você pode ter à vontade, não é? E depois existe o ciclo. Depois da satisfação, você entra no nível da refratariedade. Ou seja, que você não quer mais. Você pode passar o que quiser e falar assim, não, mas ainda falta o bolo. Aí você, não vai dar. Eu não aguento mais nada. Olha, mas tem essa geleinha. Sinto, não vai dar. Você está naquele período refratário que nada mais você vai aceitar. Então, o despertar, a consumação, o ápice com o prazer, o período refratário, né? E depois disso, a gente vai discutir depois do café. Vamos lá, então, vamos para o café.